Olá pessoal, bem-vindos a mais um Avante UTI. Hoje a gente traz uma visão geral sobre a terapia nutricional em pacientes graves na UTI, no pós-UTI e nas fases de recuperação. A gente sabe que todo estresse metabólico, seja uma grande cirurgia, um queimado, um choque séptico, uma pancreatite, promove aí um estímulo através de diferentes vias, através de lesão tecidual, hipoxemia, hipercapnia, hipovolemia ou produção de mediadores inflamatórios, que por diferentes vias vão ativar o cérebro na produção de hormônios aí contrarregulatórios, né? Os principais hormônios aí ativados por via cerebral e produzidos aí em outros órgãos endócrinos são a CTH, cortisol, glucagon, além de uma ativação aí do sistema nervoso simpático com a produção de catecolaminas. Toda essa produção de hormônios contrarregulatórios vai criar um ambiente de resistência insulínica. E esse ambiente de resistência insulínica dificulta a captação de glicose por células que dependem aí do receptor GLUT4 para incorporar a glicose, a exemplo da célula muscular. Por outro lado, esse ambiente de resistência insulínica, ele gera aí proteólise e lipólise, né, com vias aí a produzir neoglicogênese. Então a gente tem uma produção endógena de glicose no fígado. Com menor captação de glicose e maior produção de glicose, a gente tem um ambiente aí de hiperglicemia, que é comum no paciente crítico e que tem todas as alterações deletérias já conhecidas. Essa proteólise é bem importante no paciente crítico e ela visa não só a gliconeogênese, mas também a produção de proteínas de fase aguda, formação de células de defesa, como leucócitos, e de células responsáveis por cicatrização, como os fibroblastos. A gente sabe que essa perda de massa muscular no paciente crítico ela é avassaladora. Os estudos mostram aí uma perda em torno de 2% de massa muscular por dia nos pacientes que têm falência de múltiplos órgãos. Esses estudos geralmente avaliam o reto femoral através de um ultrassom e a gente observa aqui no primeiro dia e no 7º dia de internação na UTI uma mudança completa aí na espessura do reto femoral e também na qualidade desse reto femoral, que ele tem uma lipossubstituição. Isso também pode ser observado através de biópsias do primeiro e do 7º dia, onde a gente observa aí uma mudança completa da arquitetura histológica desse músculo. É importante lembrar que a perda de massa muscular ela não acontece somente em musculatura esquelética. A gente tem uma perda de musculatura na região do diafragma, que dificulta o desenvolvimento ventilatório, na musculatura lisa aí do tubo gastrointestinal, o que contribui para as alterações de motilidade desse paciente, e também de musculatura da região orofaríngea, o que dificulta aí a reabilitação oral desse paciente. A gente sabe que quanto mais ocorre a perda de massa muscular, piores são os desfechos a curto prazo, então a gente tem redução da imunidade, aumento aí da chance de infecções, de lesão por pressão, dificuldades motoras, e se esse paciente ele perde muita massa muscular, existe uma correlação aí grande com o óbito. No entanto, essas alterações elas não se restringem a curto prazo. Estudos mostram que mesmo 5 anos após a alta da UTI, os pacientes que receberam alta com fraqueza muscular, eles têm uma mortalidade maior. Isso não se restringe somente aos pacientes idosos, com várias comorbidades ou com alterações funcionais prévias. Quando a gente vai avaliar os pacientes que eram funcionalmente independentes antes da hospitalização, mesmo um ano depois da alta, eles têm alterações de mobilidade, dificuldades no autocuidado. Isso também acontece com os pacientes mais jovens ou os pacientes sem doença crônica, sempre um ano após a alta hospitalar, com alterações ainda importantes de mobilidade e de capacidade de realizar as atividades funcionais da vida diária. Como que a gente deve lidar, então, com esse paciente que tem uma chance tão grande de proteólise, de perda de massa muscular? Então, o primeiro passo é a gente fazer a triagem de risco nutricional, né? A triagem, ela visa separar os pacientes onde eu tenho que atingir uma meta nutricional de forma mais robusta, de forma mais agressiva. A Aspen, ela recomenda aí 2 ferramentas para triar esses pacientes em ambiente crítico, o NRS 2002, que é uma ferramenta onde eu avalio o estado nutricional prévio e eu também avalio a gravidade da doença atual, que são os 2 parâmetros mais importantes para induzir um risco nutricional, e também recomenda o Nutri-Score. Então, o Nutri-Score é um score específico para pacientes críticos, onde não é avaliado o estado nutricional prévio do indivíduo, mas é avaliada a gravidade da doença atual, que seria o parâmetro mais importante, de acordo com o Nutri-Score, para considerar esse paciente como paciente de risco nutricional. Ambos os scores têm alguns problemas, então na NRS 2002, um Apache maior que 10, ele pontua 3. No Nutri-Score, um Apache de 10, ele já pontua 0, então a gente vê um pouquinho já de incongruência entre os scores. O próprio autor da NRS 2002,
ele postula aí que esse score ele deve ser revisado para o ambiente crítico e talvez esse Apache maior que 10 deva ser trocado aí por um tempo de permanência na UTI maior para ser pontuado aí como um risco nutricional. Em relação ao Nutri-Score, mesmo pacientes, às vezes, com Nutri-Score baixo, quando a gente vai avaliar nos estudos, eles apresentam IMC, às vezes, baixo, alterações nutricionais prévias. Então, são scores que apresentam alguns problemas. A ESPEN, em 2018, tentou simplificar essa avaliação de risco nutricional e, no seu último guideline, traz que todo paciente com permanência acima de 48 horas na UTI, ou uma expectativa de ficar mais do que 48 horas na UTI, deveria ser considerado aí em risco de malnutrição e deveria ser submetido a uma avaliação nutricional. A avaliação nutricional, a gente já sabe o que a gente não deve utilizar. Então, por exemplo, a albumina, ela é uma proteína que ela é reduzida aí, por ser uma proteína somática, em virtude da produção hepática de proteínas de fase aguda. Então, ela é um marcador inflamatório, ela tem correlação prognóstica, mas ela não deve ser utilizada para fazer diagnóstico de desnutrição e nem para acompanhar a terapia nutricional dos pacientes. A gente sabe que a antropometria é muito falha nesses pacientes. Inicialmente ela é útil, mas com o passar do decorrer da internação, em virtude das alterações volêmicas, esse paciente ele acaba perdendo muito parâmetro para a gente realizar a antropometria. E recentemente foi postulado aí a possibilidade da gente utilizar o GLIN, que é uma nova ferramenta para avaliação nutricional. O GLIN ele tem critérios aí etiológicos, ou seja, causas para desnutrição, que é a redução da ingesta alimentar ou da assimilação, nos casos de má absorção, e também as doenças agudas e crônicas, e os critérios fenotípicos, ou seja, a consequência dessa causa, que é a perda de peso, o IMC baixo e a perda de massa muscular. A perda de massa muscular ela tem cada vez mais sido apontada nos estudos como algo importante a ser avaliado na UTI, já que a gente sabe que existe uma grande proporção de idosos com sarcopenia. A sarcopenia é definida aí como uma perda de força muscular associada à perda de massa muscular, e isso tem um impacto grande na funcionalidade, e quando isso acontece a gente dá o nome de sarcopenia grave, tá? Existe um score, o SARC-F, que é um score aí que a gente utiliza para triar o risco de sarcopenia. Ele pode ser utilizado a nível hospitalar, mas ele é recomendado para idosos somente, já que jovens têm que perder uma grande quantidade de massa muscular para ter uma alteração na funcionalidade, e o SARC-F ele mede, na verdade, funcionalidade. De modo que a gente fez a avaliação de risco nutricional, fizemos a avaliação nutricional desse paciente, a gente precisa definir agora o tempo quando iniciar a nutrição interal. Então a gente sabe que a maioria desses pacientes críticos, eles chegam com algum grau de instabilidade hemodinâmica e a gente deve ter bastante cuidado aí no início da terapia nutricional. Então o estudo Nutrireia 2 foi um estudo realizado aí com pacientes com SOFA média de 11, com lactato alto e uma noradrenalina em dose moderada, onde os pacientes recebiam no grupo dieta parenteral e no outro grupo dieta enteral, e no segundo dia já atingiam a meta nutricional. O que foi observado? Que os pacientes que receberam nutrição enteral e que eram estáveis com lactato aumentado, eles tiveram mais intolerância, ou seja, mais vômitos, mais diarreia, mas também mais isquemia mesentérica e pseudoobstrução aguda colônica. Então isso aí vem corroborar com os conhecimentos que a gente já tinha, que primeiro a gente precisa ressuscitar esse paciente, aguardar aí drogas vasoativas em doses estáveis, um lactato em descenso, uma acidemia em correção, para poder iniciar a terapia nutricional, que deve ser precoce, iniciada aí em 24 a 48 horas, desde que esse paciente esteja ressuscitado, e a melhor escolha é nutrição interal, tá? Porque isso reduz nas meta-análises as infecções, também reduz nas meta-análises a mortalidade desses pacientes, e também contribui para uma maior produção de GA, que a gente sabe que o intestino é um importante sítio aí de produção de GA, e para a preservação da microbiota intestinal. Quando a gente avalia aí nos estudos a microbiota de pacientes saudáveis comparada à microbiota de um paciente já com injúria na admissão da UTI e na alta da UTI, a gente vê uma mudança completa do perfil de microbiota, com aumento importante de proteobactérias e redução de acinetobactérias, firmicutes, bacteroidetes, né? Então a gente tem um aumento importante dessas proteobactérias e com isso a gente aumenta muito aí o risco de translocação bacteriana. Quando a gente avalia também os gram-negativos em região orofaríngea, a gente vê que involuntários eles são bem pouco prevalentes, mas quanto mais graves os indivíduos, maior a prevalência desses gram-negativos na orofaríngea. De modo que quando a gente tem um paciente com estresse grave, submetido a hipóxia, que não está recebendo nutrição interal, sim nutrição parenteral e múltiplos antibióticos,
fica muito mais fácil para a bactéria ela ir vencer as barreiras, formação de biofilme, promover aderência e fazer uma translocação bacteriana, e a gente sabe que isso pode ser um motor para as ressepses na UTI. E qual que é a melhor forma da gente determinar a oferta calórica para a gente estar realizando nesse paciente? Então, todos os guidelines atuais, eles sugerem o uso da calorimetria indireta para calcular as necessidades calóricas aí desse paciente, mas a gente sabe que não é disponível aí amplamente no Brasil e no mundo, então a gente acaba utilizando a fórmula de bolso, né? E com a fórmula de bolso a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado na progressão da terapia nutricional. E para isso, os últimos estudos têm dividido o período do paciente na UTI em 3 fases. A fase hiperaguda, que é os primeiros 1 a 2 dias, uma fase mais tardia, mas ainda aguda, do 3º ao 7º dia, que são fases extremamente catabólicas, e a partir da primeira semana de UTI a gente tem uma fase crônica ou fase tardia, que é uma fase onde tem uma possibilidade maior de anabolismo. Na fase inicial, nos 3 primeiros dias, apesar de a gente ter um gasto energético alto, a gente tem uma produção de energia endógena muito grande, em virtude da neoglicogênese. Então, se eu oferto minha terapia nutricional de forma muito agressiva, eu tenho um risco alto de hiperalimentação. Depois do 3º dia, a produção de energia endógena ela se reduz. E aí, se eu não atingo as minhas metas nutricionais, o meu risco fica alto de desnutrir esse paciente. Então, o que os estudos têm mostrado? Que quando eu utilizo a calorimetria indireta, eu devo atingir por volta de 70% a 80% do gasto energético da calorimetria por volta do 3º dia, e depois eu posso acender isso para volta de 100% do meu gasto energético. Mas quando eu utilizo fórmula de bolso, eu atingo 70% a 80% do calculado na fórmula de bolso por volta do 3º dia, mas eu mantenho isso até por volta do 7º dia para ter menor risco aí de overfeeding. Diferentemente da caloria, a proteína não obedece uma curva em U, quanto mais proteína a princípio, eu tenho mais benefício aí em relação à redução da mortalidade. Então, em relação à caloria, nós vamos começar aí de forma precoce, 24 a 48 horas, vamos progredindo a nossa infusão de forma lenta, tentando chegar aí por volta de 25 quilocalorias, quando eu uso calorimetria indireta ou não, por volta do 4º dia. Sempre tomando cuidado com fósforo, que é um marcador de síndrome da realimentação e é uma importante complicação que esses pacientes podem apresentar. Mas quando esse paciente vai ficando menos inflamado, mais próximo do 7º dia, eu posso acender minha caloria, e essa caloria é ainda mais aumentada depois da alta hospitalar, onde esse paciente está mais anabólico e ele precisa de se reabilitar. Ele precisa de perder toda a massa muscular e o peso que ele perdeu durante a internação hospitalar. Então a gente começa lentamente e vai aumentando por volta de 35 quilocalorias na reabilitação. A síndrome de realimentação é uma síndrome pouco diagnosticada e a gente deve estar sempre atento para ela. Ela pode atingir uma prevalência aí de até por volta de 35% dos pacientes críticos. E é muito interessante a gente notar que os pacientes que fazem síndrome de realimentação aí diagnosticada pela queda do fósforo e eu não diminuo a minha terapia nutricional, esses pacientes morrem mais. Então, em virtude da síndrome de realimentação, a gente deve reduzir a oferta calórica desses pacientes, senão a gente tem um desfecho aí negativo. No cálculo das calorias, a gente não pode esquecer que a gente tem que levar em conta também as calorias não nutricionais, então tem que lembrar dos soros diluídos com glicose, com soro glicosado, tá? Também lembrar do Propofol, que ele tem 1,1 quilocaloria por ml, e também do citrato, que é utilizado aí como anticoagulante nas diálises contínuas, e eles têm que ser contabilizados em relação às calorias ofertadas ao paciente. Em relação às necessidades proteicas, elas variam muito de guideline para guideline, mas no geral elas vão de 1,2 gramas por quilo a 2 gramas por quilo por dia. Estudos mostram que quanto mais a gente se aproxima da meta de oferta proteica, a gente tem uma redução aí da mortalidade, tá? E a nossa preocupação é quão rápido ofertar essa proteína, né? Então o Epanic, que foi um estudo publicado no New England, ele comparou nutrição parenteral precoce com nutrição parenteral tardia, e os pacientes com nutrição parenteral precoce, eles tiveram desfechos piores, e foi postulado que isso aconteceu por uma oferta proteica precoce, que acabou inibindo aí a autofagia. Então, a macroautofagia é um processo de clearance, de limpeza de organelas danificadas, que visa evitar que organelas danificadas evoluam para necrose e apoptose. Quando a oferta proteica é muito rápida, muito alta, desde os momentos iniciais, pode ser que isso possa inibir a autofagia e, com isso, eu ter desfechos piores. Isso não é comprovado, a gente tem estudos a favor disso, como o ProteinVent,
que mostra que a gente deveria restringir a oferta proteica até por volta de 0,8 gramas por quilo nos primeiros 3 dias e somente após o terceiro dia a gente progredir em direção à nossa meta de 1,2, 1,5 ou 2 gramas por quilo por dia. Mas a gente tem outros estudos também mostrando que ofertar proteína desde o início precocemente está correlacionado aí a melhores desfechos. Então isso ainda é um ponto de dúvida. No geral, o que a gente faz é subir caloria e subir proteína mais ou menos de forma simétrica e progressiva, objetivando aí atingir a nossa meta mínima de 1,2, 1,5 gramas por quilo por volta do quarto dia. Lembrando que quanto mais esse paciente ele vai ficando, quanto mais tempo ele vai ficando na UTI e menos inflamado ele fica, maior a capacidade de anabolismo, e aí eu vou poder ofertar ofertas proteicas mais altas, chegando aí na fase de reabilitação depois da alta hospitalar por volta de 2,5 gramas por quilo por dia de proteína. Para proteína, a gente tem pouca coisa para monitorizar, a gente pode utilizar o balanço nitrogenado como uma ferramenta, a gente pode utilizar ultrassom de reto femoral, tomografias de vértebra de L3, testes funcionais como dinamometria, para a gente estar avaliando essa oferta proteica ao longo da internação hospitalar. O importante é a gente começar de forma precoce, subir progressivamente e atingir níveis mais altos na reabilitação desse paciente. Então, era um paciente que estava em jejum, a gente ressuscitou, começou precocemente em 24 horas, a gente respeitou essa fase aguda da doença crítica dos primeiros 3 dias, onde o aumento foi gradual da oferta nutricional. Então, sem nutrição, quando há instabilidade metabólica e hemodinâmica grave, mas pressão estabilizada, droga vasoativa estabilizada, lactato em descenso, a gente começa a nutrição com aumentos progressivos e na fase crônica desse paciente a gente precisa de atingir aí níveis de caloria e proteína mais altos. Um outro ponto importante a ser avaliado na terapia nutricional do paciente crítico é a relação do balanço hídrico e a mortalidade. A gente sabe que diversos estudos apontam aí que um balanço hídrico acumulado positivo na primeira semana de UTI está associado aí a desfechos piores. Né? A gente sabe que esse impacto do balanço hídrico ele acontece em todos os sistemas, no sistema respiratório principalmente, mas a gente tem aí uma incidência mais alta de síndrome compartimental abdominal, o que dificulta a progressão da terapia nutricional. E a gente sabe que a nutrição ela tem um impacto em relação a esse volume, né? Se no primeiro dia esse impacto é pequeno, porque a oferta nutricional ela é baixa, no quinto dia esse impacto já é grande, podendo chegar aí a 36% do volume ofertado para o paciente vir na forma de nutrição. Então, em virtude disso, a gente tem que estar procurando escolher soluções, fórmulas nutricionais mais densas para que a gente possa ofertar caloria e proteína com uma menor quantidade de volume. E como que nós vamos reabilitar esse paciente, né? Então, a gente sabe que essa perda de massa muscular ela é muito importante na UTI, só que esse paciente ele pode apresentar uma recuperação completa depois da alta, uma recuperação parcial, ou pode desenvolver uma atrofia muscular com uma falência de recuperação, e isso pode acontecer. Duas coisas que a gente tem que ter bastante atenção nessa fase de recuperação. Primeiro, aporte nutricional. É muito comum, após a extubação, que esses pacientes eles não consigam fazer o aporte nutricional por via oral. Os estudos mostram que na primeira semana após a extubação, eles conseguem ingerir em torno de 50% das calorias necessárias e em torno de 30% da proteína necessária. Um outro fator importante é o apetite. O apetite desses pacientes críticos ele é reduzido. Quanto mais tempo esse paciente permanece no hospital, menor os scores de apetite. Então a gente tem que ter muita atenção nesse desmame da nutrição interal. É um momento onde o paciente está precisando de uma oferta calórica e proteica alta e ele às vezes não consegue comer por falta de apetite ou por dificuldade de deglutição. Então a transição da nutrição interal para a nutrição via oral ela tem que ser bastante cuidadosa e a gente tem que lançar mão de suplementação via oral. Lembrando que essa suplementação ela não se restringe ao momento da permanência desse paciente no hospital. A família precisa ser informada e o paciente precisa ser informado que ele perdeu massa muscular, que ele teve alterações funcionais importantes secundária à doença crítica e que ele precisa ser suplementado por vezes por meses após a alta hospitalar. Um outro ponto importante dessa reabilitação do paciente é a mobilização. E os estudos mostram que a mobilização, quando é realizada ativamente, ou seja, eu suspendo a sedação todo dia pela manhã, defino aí um alvo de mobilização para cada paciente e ela é realizada precocemente, os desfechos são melhores. Então, eu tenho menos readmissão hospitalar desses pacientes. Quando a mobilização ela é executada tardiamente, os efeitos são menos positivos. Então, parece o que é a melhor combinação quando a gente compara nesse estudo aqui de pacientes pós-alta de UTI, quando a gente avalia pacientes que só fizeram reabilitação,
que não fizeram reabilitação e nem receberam TNO, e aqueles que receberam TNO mais reabilitação, a gente observa que quem recebeu terapia nutricional oral 2 vezes por dia, aliado a um programa de reabilitação, foram os pacientes que tiveram melhores desfechos funcionais, tiveram um teste de caminhada de 6 minutos mais positivo. Então, aliar terapia nutricional, imobilização precoce e reabilitação pós-alta hospitalar parece ser a melhor medida. O que a gente quer é que um paciente que chegou nessas condições na UTI passe por todo esse cenário crítico, que é um cenário difícil de ser vencido, e ele volte em algum momento a ter uma funcionalidade parecida com a funcionalidade que ele tinha na admissão. Então ficam as mensagens para casa, que todo paciente crítico tem risco de desnutrição, então todo paciente com uma permanência superior a 48 horas, ele tem um risco de desnutrição, que a gente não deve iniciar nutrição enteral em pacientes instáveis, a gente deve ressuscitar esses pacientes antes do início da nutrição enteral, mas que ela deve ser iniciada precocemente, de 24 a 48 horas, porque isso diminui a taxa de infecções e mortalidade, que a gente deve aumentar a oferta nutricional, tanto calórica quanto proteica, lentamente, mas não podemos deixar de atingir essa meta por volta do 3º ou 4º dia, que a gente deve monitorar a glicemia em eletrólitos, em especial o fósforo, que é o marcador da realimentação, que a gente deve assegurar uma adequada ingesta oral antes de suspender a nutrição enteral e lançar mão de suplementos para garantir que essa oferta nutricional esteja adequada e que a gente deve mobilizar o paciente o mais precocemente possível. Obrigado.
Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para discutir a importância da qualidade em cirurgia. Eu vou tentar convencer vocês do quão importante é esta temática. Meus conflitos de interesse estão aqui, mas em essencial os meus maiores conflitos de interesse são que eu acredito em qualidade e em terapia nutricional. E as linhas se cruzam, na verdade. Então vamos lá, justificativa para discutir o assunto, qualidade no sentido de defini-la, como medi-la, qual que é a realidade atual na cirurgia, como implementar a qualidade em cirurgia e, por último, as minhas conclusões. Vamos começar por esta situação. E muitos de nós passaremos diretamente ou com alguém da nossa família por esta situação. Eu vou ser operado e como que nós vamos decidir quem vai ser o cirurgião? Normalmente é alguém que é recomendado por outro profissional, recomendado por amigos. Algumas pessoas, infelizmente, conferem nas mídias sociais. Eu chego a dizer que isto é um pouco temível. Mas nós também temos que definir depois, escolher do cirurgião, em que hospital vou ser operado, ou meu parente vai ser operado. Em geral, é onde o cirurgião trabalha. Então, partimos do princípio, se eu escolher um cirurgião que passa a ser da minha confiança, eu vou confiar também no hospital. Mas tem algo que nós não perguntamos. E os resultados desse hospital são bons? Muitas pessoas pensam só, eu gostaria de ter uma boa hotelaria. Gente, mas isso não é tudo. E as demais equipes assistenciais? Então, na verdade, essas são perguntas que devem ser feitas quando começamos esse processo. E principalmente nos perguntarmos quais resultados esperamos obter. Muita gente vai dizer a cura, nem sempre isso é possível. Mas algumas outras situações devem ser enfrentadas. Temos receios, temos medo do desconhecido. Que expectativa temos para voltar à rotina de vida? Quanto tempo vai demorar? Como que eu vou voltar? Qual que é a minha qualidade de vida? O que é que eu estarei capaz de fazer? E por último, quando tudo terminar, nós vamos pensar, estou satisfeito? Estou insatisfeito? Em algumas situações, poucas, mas infelizmente duras, a pessoa partiu. Em todas essas etapas, dessas perguntas que eu fiz, qualidade tem um papel relevante. Extremamente relevante para que possamos depois comemorar. As justificativas para discutirmos o assunto é que o ato cirúrgico é realizado em um grande número de pessoas. Dados aqui publicados em 2016 indicam que cerca de 300 milhões de operações são realizadas por ano no mundo. No Brasil, há exatamente um ano atrás, havia o dado do Ministério da Saúde de quase 350 mil operações, o que daria mais ou menos em torno de 4 milhões por ano, o que obviamente vai aumentando ano à medida que a população também vai aumentando. O certo é que no nosso país, por exemplo, alguns atos operatórios, como a cirurgia bariátrica, aumentaram 84% entre 2011 e 2018. E isto é tão relevante que a mídia leiga como o Estadão lançou publicou um artigo dizendo que apesar da crise que o país vive, o número de cirurgias plásticas para estética cresce em 25% em 2 anos. Concomitantemente a esses dados, nós temos notícias não tão boas, que refletem exatamente a importância de nos perguntarmos, fazermos aqueles questionamentos que eu comecei esta apresentação. Ou seja, notícias que para nós médicos são tristes, mas para os pacientes são fatais em alguns casos e muito ruins, né? Como, por exemplo, criança tem pênis amputado por erro médico em cirurgia de fimose, ou seja, é uma marca que vai carregar para o resto da vida. Isto é falta de qualidade. Tão importante que algumas revistas abordam, inclusive, como erro médico. Eu chegaria a dizer que, mais do que isso, é falta de qualidade. E não é só do médico, é de todo um sistema. E vocês vão entender por que quando eu falo de todo um sistema. Ou, por exemplo, o paciente com hérnia sai da cirurgia em São Paulo sem a vesícula. Ou seja, ele devia ter sido operado de hérnia e foi operado de vesícula. Não resolveu o problema dele e ainda tiraram um órgão desnecessariamente. Então, isso são chamados eventos adversos. Mas os mais comuns eventos adversos que nós sabemos e que acontecem são infecções e que custam caro, como, por exemplo, do sítio cirúrgico, que é o local da operação, nos Estados Unidos, $27 mil. Infecção urinária pode variar de $675 a $2.800. Pneumonia, quando o paciente tem que ir para o CTI e é entubado com ventilação mecânica, $50 mil. Isso tudo ocorre não só por estes procedimentos, mas porque o tempo de internação desses indivíduos aumenta.
entre 13 e 11 dias. Curiosa sobre o assunto, eu tentei levantar na revista máxima nossa do Colégio Brasileiro de Cirurgiões assuntos abordando eventos adversos. Encontrei 2 trabalhos aqui citados. Não precisa ler os artigos porque não é o objetivo, mas é mostrar que não é discutido por nós cirurgiões. Tentei buscar sobre custos e nenhum artigo. Então, infelizmente no nosso país, nós ainda não temos a cultura, não só de relatar, mas de associar os eventos adversos a custos. E eu não estou abordando aqui os custos outros que não financeiros. Irei falar mais adiante. Então, o que é qualidade? Qualidade existem múltiplas definições, e dentro dessas múltiplas definições, o importante é saber que é algo que está incorporado no nosso dia a dia há muito tempo. Faz parte da evolução humana e principalmente das relações socioeconômicas. Aliás, infelizmente, muita gente só vê isso aqui. E eu vou mostrar que vai além das relações socioeconômicas. O conceito de qualidade se resume à satisfação do cliente, do consumidor. É óbvio que um paciente não é um consumidor qualquer e a relação médico-paciente ou prestador de serviço de saúde-paciente não pode ser igual a quando eu vou a uma loja, compro uma blusa e ela vem estragada. É diferente. Mas, no fundo, a qualidade, por definição, é exatamente a satisfação do cliente. E o cliente aqui não é só o paciente. É também nós, cirurgiões, é também qualquer um que está dentro da equipe assistencial, já que envolve um ambiente muito maior do que apenas essa relação de serviço médico-paciente. Na indústria isso é bem conhecido, a prestação de serviços foi evoluindo com o tempo e chegou à saúde mais ou menos lá pela década de 80, 70, 80, no Brasil mais especificamente na década de 90. Então as primeiras tentativas de discutir qualidade foram no século XIX, eu não vou entrar na história, mas é muito interessante saber porquê, quem tiver interesse pode ler mais sobre isso. E no século XX é que realmente a qualidade foi efetivamente incorporada. Na saúde, a Vedis Donabedian foi, sem dúvida alguma, o mestre da qualidade em cirurgia e propôs que a qualidade fosse avaliada em 3 ambientes, na estrutura, no processo e nos resultados. É uma maneira simplista, mas que na época foi muito bem estudada e representada por ele. Hoje nós sabemos que vai pouco além e eu vou mencionar isso também. Donald Bernwick foi o indivíduo que conseguiu trazer para a saúde aquilo que já se praticava na indústria. Ao fazer a consultoria de 21 instituições de saúde, aumentando a importância da qualidade e da produtividade e associando então a custos financeiros. Mas como eu disse, vai além de custos financeiros. No Brasil, com a globalização, na década de 70 do século passado, os níveis de qualidade melhoraram, principalmente no intuito de trazer produtos mais competitivos e para que o Brasil permanecesse no mercado internacional. Nós vivíamos um mundo fechadinho aqui no país. Então, houve uma necessidade por concorrência. A abertura do mercado e a globalização, obviamente, aumentaram a necessidade do movimento de qualidade no país, a similaridade que ocorreu nos outros países com a modernização industrial. E a Constituição Federal de 1988, que dizia saúde e direito de todos e dever do Estado, já entrava com instrumentos gerenciais importantes para avaliar os serviços. No entanto, só em 1990 que começamos mais propriamente a discutir ações para avaliar a qualidade. Em 99, o Ministério da Saúde já solta o Manual de Acreditação dos Hospitais no Brasil, mas vejam, é dos hospitais, baseado no processo de Donabedian, de estrutura, processo e resultado. Surge a ONA para acreditar, para avaliar e certificar, tudo isso para estabelecer padrões de qualidade. Existem hoje centros de qualidade, por exemplo, em cirurgia. O selo de qualidade de cirurgia bariátrica é dado para hospitais que cumpram determinado requerimento. Mas isso não deveria ser só para a cirurgia bariátrica, isso deveria ser para qualquer procedimento cirúrgico, independente de qual região anatômica vai ser operado. O Colégio Americano de Cirurgiões é, sem sombra de dúvida, o grande precursor da qualidade em cirurgia. Já na sua fundação, em 1999, neste documento que foi denominado os padrões mínimos, Codman, que preside depois o Comitê de Padronização dos Hospitais, estabelece os parâmetros de qualidade que vão gerar em 1951 The Joint Commission on Accreditation of Hospitals e que evolui depois em 1987 para não só
hospitais, mas cuidados da saúde. Então, o Colégio Americano de Cirurgiões é, sem sombra de dúvida, mundialmente, em cirurgia, o grande exemplo da importância e relevância da qualidade no ato cirúrgico. Tão importante que há uns 2, 3 anos atrás, este livro que nós chamamos o Red Book, é um livro todo dedicado à cultura da qualidade, da segurança e da confiabilidade nos processos de cirurgia. Foi publicado pelo colégio, e eu costumo dizer que é a minha bíblia de cabeceira, e quem for à minha casa vê que está realmente na cabeceira da minha cama, porque é um exemplo de como que a qualidade deve ser gerida nos processos cirúrgicos. Mas não só o Colégio Americano de Cirurgiões. A Organização Mundial de Saúde também publicou, há alguns anos atrás, em 2008, a checklist para a segurança da cirurgia segura e um manual de implementação. Como medir qualidade? Bem, é algo complicado. Até então, qualidade tem sido medido em morbidade, ou seja, quem faz melhor ou quem cuida melhor tem menos infecções de ferida cirúrgica, tem menos reinternações, diminui mortalidade e diminui custos. Mas hoje nós já discutimos muito qualidade e o que o paciente quer também. Porque que adianta isto tudo aqui ter sido diminuído, só que eu mando para casa um indivíduo com problemas que não volta a ser inserido no mercado de trabalho ou que, por outro lado, demanda um cuidado assistencial muito grande da família. Ou seja, hoje, quem avalia a qualidade não pode se ater apenas a estas variáveis e tem que incluir o paciente nesse processo. E lembrem-se, por definição, qualidade é atender às demandas do cliente. Neste caso aqui, um dos nossos clientes é o paciente. Então, sumariando aqui o processo de Donna Badian, que é o processo de estrutura, aqui em relação às equipes de terapia nutricional, foi um trabalho que a gente publicou há alguns anos atrás, onde equipes de terapia nutricional no nosso país são muito pequenas, poucos protocolos, poucos índices de qualidade, não há monitoramento, não há uma prática adequada e, obviamente, esse impacta em resultados. Isso se aplica também à cirurgia e, como eu vos mostrei, infelizmente o tema não é discutido do ponto de vista científico nas revistas científicas. A qualidade já, por mim demonstrada, importante para os cirurgiões, foi, na verdade, digamos assim, a avaliação desse processo desencadeada pela análise dos hospitais de veteranos nos Estados Unidos, que tinham altas taxas de complicação e foram diagnosticados como tal na final da década de 80, início 90 do século passado. Com o intuito de avaliar entre várias especialidades cirúrgicas, vocês vejam aqui cirurgia geral, ortopedia, urologia, o número de óbitos nessa grande casuística, eles desenvolveram instrumentos de qualidade, avaliando bancos de dados com milhares de informações referentes aos pacientes, a fatores de risco, e criaram modelos para ver quais eram as variáveis que mais impactavam na mortalidade. Então, vocês vejam em ordem crescente de importância, a albumina aparece aqui, perda de peso. E é que eu disse, quem pensa em qualidade tem que pensar também em cirurgia, tem que pensar também em terapia nutricional, porque as linhas realmente se cruzam. Então, ter uma albumina boa, e é um marcador indireto de estado nutricional e de inflamação também, é um fator protetor. Por outro lado, quem perde mais de 10% do peso é um fator de risco que aumenta entre 1,48 até quase 2 vezes o risco de mortalidade. E estes são fatores, principalmente este aqui, modificáveis. Quando eles avaliaram por tipo de operação, se cirurgia geral, ortopédica, urologia, vascular, vocês vejam que tanto a albumina como a perda de peso se mantém nos modelos individuais, até em otorrino, neurocirurgia, cirurgia do tórax, mostrando que variáveis indiretamente nutricionais impactam na qualidade dos resultados. E quando eles juntaram todos os modelos, que eram 9, vejam que a albumina permanece nos 9 modelos e a perda de peso permanece em 6 modelos. É por isso que, com base nesses trabalhos, se desenvolveram depois, de acordo com fases, processos de qualidade, que é o
programa de qualidade em cirurgia, que começou então nos hospitais de veteranos e depois passou a ser encabeçado pelo Colégio Americano de Cirurgiões ao longo de anos. Vocês vejam os anos de implementação, 93, 95, 96 e 97, com o número de operações, mostrando que o número de operações por fase foi mais ou menos igual para o tipo diferente de operações, ou seja, na amostra geral de pacientes isso não mudou, mas o que mudou foi sim, ao longo do tempo, de acordo com as especialidades, também se manteve igual, não houve mudanças, e o que realmente mudou, apesar de que os pacientes eram praticamente iguais, foi a evolução desses indivíduos em termos de fatores de risco, e vejam que, independente das variáveis que estavam sendo analisadas, nessas várias fases, os fatores de risco que foram mantidos foi os 10, que geraram depois uma nova tabela, albumina e perda de peso se mantém lá como fatores de risco, independente das diversas fases, independentemente de que os pacientes eram praticamente similares, independentemente do facto de que o número de operações se manteve estável ao longo desse tempo. Então, a qualidade nos hospitais de veteranos, a implementação de qualidade esteve associada à diminuição da mortalidade, ainda que saibamos que, óbvio, que ao longo desses tempos, a complexidade das operações vem diminuindo com novos métodos cirúrgicos, mas vocês vejam que nesses hospitais a maioria das operações são complexas, e a maioria delas são feitas por residentes, ou seja, profissionais médicos em formação. E a gravidade dos pacientes se manteve ou até piorou por status não relacionados especificamente às doenças, mas inerentes como diabetes, hipertensão, que vem aumentando de prevalência, mas o que se observou é que a mortalidade operatória diminuiu de 3,1% em 1991 para 2,8%, uma diminuição de quase 10%, apenas com a implementação de processos de qualidade. E o tempo de internação diminuiu de 7 para 3 dias. Ao longo dos anos, em 2007, quando isso foi reavaliado, a mortalidade em 30 dias caiu em torno de 47% e a morbidade geral em 30 dias em torno de 43%. Quando o Colégio Americano de Cirurgiões entrou nesta parceria com os hospitais de veteranos, se desenvolveu o NSQIP, que é a ferramenta de avaliação de segurança e qualidade no paciente cirúrgico, 97 variáveis, 3 relacionadas com dados demográficos, 41 com fatores de risco pré-operatório, 13 com dados laboratoriais pré-operatórios, 15 diretamente relacionados com operações e depois 25 com desfechos, e são divididos em categorias. Aparece inclusive uma categoria que se chama a categoria nutricional e imunológica e outras, em que qualquer variável que está lá, uma simples variável que qualquer um pode perguntar ao paciente se ele perdeu peso, e quando perdeu peso mais de 10%, é um fator de risco que interfere na qualidade. Isto pode ser traduzido para outros cenários, no sentido que primeiro foi desenvolvido em hospitais de veteranos, de uma população masculina predominantemente, foi o que o Colégio Americano de Cirurgiões fez em conjunto, então, com o VA, comparando hospitais de VA agora com hospitais do setor privado, o que modifica nesta população é que aqui já é uma população mista, enquanto aqui é predominantemente masculina, e outras pequenas mudanças, como por exemplo, a dispneia está presente em segundo lugar, enquanto que nos VA é terceiro, o diabetes é segundo aqui e terceiro. Mas praticamente os problemas associados, as comorbidades associadas em hospitais privados e de VA são muito similares na cirurgia geral, na cirurgia vascular e nas outras operações, e isso resultou, vejam, ao longo dos anos dos programas de implementação, em diminuição da mortalidade, nessa linha escura, em diminuição da morbidade, essa linha traceada, e em diminuição das infecções de ferida cirúrgica. E vocês vejam, há uma diminuição drástica e depois aqui já mais suave, mas mesmo assim absolutamente relevante. Que é um outro trabalho publicado no New England em 2016, relacionando readmissões hospitalares após a implementação de um programa de redução de readmissões, em que vocês vejam que há uma diminuição ao longo dos anos de implementação, aqui começando em 2007, terminando em 2015, é abrupta numa fase, se mantém estática, mas sempre com uma tendência em declínio.
Como implementar as possibilidades, como implementar a qualidade? Existem várias maneiras. Não existe a bala mágica e existe, essencialmente, uma coisa que tem que se adaptar a cada ambiente. Não podemos tentar copiar tudo que vem dos Estados Unidos? Não, nós temos uma realidade diferente, temos pacientes diferentes, temos hospitais distintos e temos, essencialmente, uma coisa que se chama falta de dinheiro. Mas, exatamente por falta de dinheiro, nós temos que realmente implementar cirurgia segura. E a Organização Mundial de Saúde lançou essa proposta, comprada pelo nosso Ministério da Saúde e pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em que é uma forma de implantar qualidade. Cirurgia segura salva vidas são 3 etapas. Antes da indução anestésica, simples perguntas fáceis, ou seja, se confirmou a identidade do paciente, o sítio cirúrgico. Vocês lembram lá daquele anúncio? O paciente entra para operar um lado e opera do outro, o paciente tenta para operar uma fimose, sai com amputação do pênis. Isso tudo pode ser minimizado neste momento, da identificação, do sítio cirúrgico, do procedimento e por aí vai. Depois, imediatamente antes da operação, em que o cirurgião, anestesista e os demais membros da equipe, e aqui vem a importância da interdisciplinaridade, que não há um que está acima do outro, estamos todos em níveis iguais, e depois o registro do que é o que ocorre, como foi o intraoperatório. São 3 fases simples, uma maneira de implementar qualidade durante o ato operatório. Por isso que o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em 2014, à similaridade do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, publica o Manual de Cirurgia Segura, extremamente relevante. A implementação desses critérios do checklist pela Organização Mundial de Saúde os dados foram apresentados neste trabalho publicado em 2009, em que hospitais de primeiro mundo, como por exemplo Inglaterra, Toronto, na Nova Zelândia, em Estados Unidos, em Seattle, foram comparados a hospitais de, digamos, terceiro mundo, Índia, Jordânia, África, na Tanzânia, nas Filipinas, com hospitais, maioria deles de grande porte, com número de salas cirúrgicas grandes, em que, seguindo esse processo, esses 3 processos do checklist, representou diminuição. Antes, por exemplo, isso é por hospital, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é cada hospital, de 4 para 2, de 20 para 3, ou seja, reduções drásticas de infecção do sítio cirúrgico, de necessidade de voltar ao bloco cirúrgico. Não houve diferença na pneumonia, mas houve diferença na mortalidade e em complicações, qualquer tipo de complicações, importantemente, foram também diminuídas. Esse é um trabalho dos países nórdicos, recentemente publicado, em que, seguindo aquele processo donabediano, de estrutura-processo, bem para toda a equipe, bem para o paciente, que aqui é a ação para o paciente, ele que vai ter o que é que vai acontecer quando eu acabar esse processo cirúrgico, e a fidelidade ao checklist, eles avaliaram inclusive a redução de custos e redução de complicações e puderam demonstrar que as complicações no grupo que fez a intervenção adequada diminuem significativamente complicações cardíacas, respiratórias, infecciosas, de ferida cirúrgica, de sangramento, e quando se avaliava quem fazia partes do checklist ou fazia o checklist como um todo, essas reduções eram mais importantes, mais significativas ainda do que só por partes. É óbvio que é difícil implementar todas as etapas ao mesmo tempo e muitos trabalhos indicam, inclusive, a implementação parcial por demanda, necessidade do hospital. Este é um outro trabalho escocês, mostrando que quando eles implementaram aqui em 2008 o uso de checklist, a similaridade da proposta da Organização Mundial de Saúde, a mortalidade diminuiu drasticamente. Já vinha diminuindo por aquilo que eu mencionei, melhora dos cuidados gerais, da abordagem com operações minimamente invasivas, mas vejam vocês que a diminuição está numa descendente. Então, antes da implementação, a mortalidade diminuía nesta taxa, durante a implementação para esta e após a implementação, a mortalidade diminui em números significantes. Ou seja, quando comparados a coortes de pacientes não cirúrgicos, as mudanças foram mais relevantes ainda. Ou seja, nos ambientes fora da operação, cirúrgicos, não há ainda essa implementação. Então, mostrando de novo o gráfico da diminuição de complicações e a necessidade de voltar para o bloco cirúrgico, que estava
numa crescente até a época da implementação, quando se implementou a checklist, a necessidade por um evento adverso de o paciente ser reoperado vem caindo progressivamente. Seria isto o efeito Hawthorne? Para quem não sabe, eu vou deixar esse desafio, na verdade, de saber o que é o efeito Hawthorne. Mas eu vou dizer, não tem nada a ver com a medicina, tem a ver com uma fábrica elétrica perto da cidade de Chicago, nos meados do século passado, onde as pessoas tiveram que mudar os comportamentos por apenas uma mudança. Vou deixar essa pulga atrás da orelha para vocês descobrirem o que é o efeito Hawthorne, mas que sem dúvida alguma tem funcionado em todos esses modelos de implantação de qualidade. A pergunta é como implementar. Primeiro temos que identificar um líder. Qualidade não começa sem lideranças. Temos que definir o passo a passo, definir prioridades. É muito difícil implementar, e eu uso muito o exemplo do projeto ERAS ou do projeto Acerto. Se nós tentarmos implementar todas aquelas variáveis ao mesmo tempo, estamos fadados a não dar certo. Há dados que já mostram isso muito bem. Depois, a implementação de checklists, porque os checklists estimulam mudanças no comportamento, na comunicação entre as pessoas e na cultura de segurança. E, essencialmente, pensar na interdisciplinaridade. O cirurgião é o líder, sim, mas ele não opera sem anestesista, sem enfermeira e sem os outros da equipe. Então, estão todos nesse nível a trabalhar em conjunto para o bem-estar do paciente. E um outro aspecto que é muito importante é quando avaliamos qualidade, nós temos que mais apoiar mudanças do que culpar. Então, quem trabalha com qualidade, quando vai atrás de alguém e diga, olho, nós estamos querendo levantar o apoio a essa pessoa. Nos Estados Unidos, por exemplo, em conjunto com a Ariad Labs, que é a origem do pessoal que trabalhou com a Organização Mundial de Saúde, este projeto de cirurgia segura de 2015 diminuiu a mortalidade em 20%. Então, mesmo em países com baixo e médio IDH, onde 50% já usam, 25% não usam, e 20% dizem que usam, mas na prática não usam, houve uma mudança nos princípios de qualidade, como demonstrado naquele trabalho do New England em países distintos, incluindo os de baixa renda. Esse é um trabalho que dá um bom exemplo, quem quiser estudar mais sobre o assunto, em como que nós devemos iniciar processos de qualidade, pensando em resultados, com feedback para os hospitais e para os cirurgiões, com auditorias. Existem várias maneiras. O certo é que quem adota esses princípios, e aqui estão distintos hospitais americanos que adotaram, por exemplo, processos para controlar a glicose em pacientes diabéticos. Isso levou a uma diminuição de feridas de 1,31 para 0,8. Este aqui é um processo para abordar os pacientes com índice de massa corporal acima de 25, em termos de diminuir complicações da ferida cirúrgica por controle glicêmico. E assim vamos, mostrando que a adoção de processos por etapas realmente resulta em melhor qualidade e resulta em custos de 2,54, de 2 milhões, ou seja, todos aqueles que adotaram processos de qualidade mostraram também diminuição dos custos. Mas nós temos que entender o problema e nós temos que querer mudar. E talvez nós tenhamos que, principalmente no nosso país, onde essa cultura não existe, mexer no órgão mais sensível, que é o bolso de cada um. Existem dificuldades? Sim. O projeto do Colégio Americano de Cirurgiões segue mais ou menos isso aqui que eu adoro o Snoopy, não é à toa que eu tenho um Beagle. Snoopy, como saber se alguém é confiável? Para ser 100% confiável, só se latir ou miar. Então, o ser humano não late nem mia, então nós temos problemas para 100% de avaliar isso aí. Nesse sentido, já se questiona que em alguns hospitais se tem aumentado o registro de fatores de risco e diminuído o registro de eventos adversos. Mas há solução, avaliadores externos. E o NSQIP, do American College, sugere exatamente auditorias externas. Esse é o papel do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ter essa missão, baseada na nossa missão de 2021, ter uma visão e valores que vão ajudar os hospitais a desenvolver a cultura de qualidade, sempre seguindo os preceitos de ética, do conhecimento, representatividade. Então, a similaridade do que eu mencionei, é importante também avaliar o paciente. Então, qualidade vai além de tudo que eu
discutir aqui. O paciente tem que ser avaliado, tem que ser envolvido no processo de qualidade e tem que, inclusive, haver variáveis que denotem essa participação, seja passiva ou ativa, desses indivíduos. Nos Estados Unidos, o Ariadna Labs tem trabalhado mundialmente com instituições para desenvolver qualidade. No Brasil, nós temos o Projeto Acerto. O Projeto Acerto tem um livro que discute esse assunto, inclusive no novo capítulo, um novo capítulo inserido no novo livro que será lançado em breve, discute exatamente a translação do conhecimento e a qualidade em cirurgia. Outras entidades, como a Sociedade ERAS, também trabalham com qualidade. Strong for Surgery, já mencionei, é um desses aspectos. Nós esperamos traduzir o Strong for Surgery e para que nós realmente consigamos atingir os nossos objetivos, isso é uma parceria do Colégio Brasileiro de Cirurgiões com outros atores. No caso aqui, o projeto de impacto positivo, o programa de impacto positivo pode ser um bom aliado, está vindo por aí, fiquem atentos para nos ajudar a trabalhar com qualidade. Conclusão, qualidade é fundamental na vida de todos nós em cirurgia, impacta em segurança, diminui morbimortalidade, impacta em custos. A nossa parceria com a American College of Surgeons, porque nós não queremos reinventar a roda, poderia ser em algo similar ao National Surgical Quality Improvement Program, talvez traduzir o Risk Calculator. Estamos no processo de traduzir o Strong for Surgery, estamos no processo de escrever um manual de qualidade e segurança em cirurgia para a nossa população brasileira, realizar eventos de qualidade e segurança e, sem dúvida alguma, envolver a parceria público-privada, porque estes serão como entidades, se beneficiarão muito da adoção do processo de qualidade. Em suma, muitas barreiras, mas se formos determinados, certamente conseguiremos atingir o alvo. E com isso eu termino a minha apresentação, convidando-os a ler este livro que eu escrevi, foi lançado o ano passado, só está em inglês, mas em que eu abordo nos 27 capítulos todos esses temas, inclusive um totalmente dedicado à qualidade e segurança em cirurgia. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenham aproveitado e que eu tenha simplesmente lançado a chama para algo que precisamos nos atentar.